Olha o comentário da Luzia, gente. Eu vou fazer questão de falar o nome dela, porque a pessoa que escreve aquilo que quer, ela tem que ouvir aquilo que ela precisa. E falar o nome dela é importante. Luzia Rodrigues. Olha o nível de consciência da Luzia. Amada, você é arrogante. Amada, você é arrogante. E aí, o que vocês acham da Luzia? A Luzia, qual o nível de consciência da Luzia, gente? Se a Luzia escreveu aquilo que ela quis escrever, Luzia Rodrigues, significa que eu posso expor ela, concordam? Se ela escreveu num chat aberto que eu sou arrogante, eu posso expor ela com honra e mérito. Vamos lá. Se a Luzia está vendo em mim arrogância e nada existe lá fora, o que ela tem que curar nela? Luzia, eu vou te dar uma dica. Pergunta pra você, qual parte minha arrogante, qual parte minha que vê a arrogância lá fora, que eu preciso curar a arrogância que habita em mim? A Luzia simplesmente, gente, o que ela fez? Ela fez o que é a coisa mais vergonhosa, vergonha alheia. Porque quando você aponta um defeito lá fora, o defeito não está quando Pedro fala de João, quando Luzia fala de Elaine. Eu sei tudo sobre a Luzia, que é uma arrogante, uma ignorante, do que sobre a Elaine. Porque a Luzia só pode ver na Elaine o que existe nela. Então, gente, você precisa, às vezes, que você acha que você está atrás de um computador, calar a tua boca. Porque ao falar sobre a tua sogra, a tua cunhada, a tua mãe, o teu pai, não é nada sobre o outro. Eu só vejo no outro o meu espelho neurônio. Olha que vergonha. Eu vejo no outro quem eu sou. Mas vocês acham que a Luzia, ela concorda? Claro que não. Ela tá lá montada no ego dela. Só que se ela teve coragem de falar, escrever, ter visto isso no outro, não está no outro. É uma projeção dela mesmo. E a maior prova da arrogância que existe nela é a coragem que ela tem de escrever achando o máximo, que ela tá arrasando, abafando, chamando atenção. Olham pra mim, que eu tô chamando a mestra de arrogante. Entenderam? E a Luzia é uma excelente atriz sem noção, porque se ela teve coragem de escrever, eu posso dar ela como o nosso arquétipo aqui de cura. É uma excelente atriz para olhar para mim e pensar, caramba, olha só o que eu falo da minha empregada, olha só o que eu falo da minha mãe, olha só o que eu falo do meu pai, e Elaine acabou de me dar um bofetão no meio da minha cara, através do exemplo da Luzia, que chamou ela de arrogante, de que a arrogância, na verdade, está em mim. Quando eu digo que o outro é isso, aquilo, aquele outro, por que eu enxerguei aquilo no outro? Eu só consigo enxergar o que existe em mim, do contrário, gente, não existe nada lá fora. Quando eu vejo a perfeição, quando eu vejo o sucesso no outro, quando eu vejo o defeito no outro, a prova de que está em mim é aquilo que eu consigo enxergar. Do contrário, eu não vejo. Eu não consigo ver. Eu estou explicando isso para vocês. Toma, Luzia mesmo. Tem gente... Por que eu falei o nome dela, nome e sobrenome? Porque ela teve coragem de escrever. Se teve coragem de escrever, tem que ter coragem de ouvir. Porque assim está a nossa cura. Se eu não tivesse expondo ela, o maior presente da vida dela é o que eu fiz com ela nesse momento. Cara, eu vou te curar de um jeito ou de outro, seja você me odiando ou me amando. De novo, eu não tô aqui pra agradar você. Eu não sou tua mãe, não sou teu pai, tampouco você está me pagando. Fica aqui quem quiser me ouvir, quem não quiser que vá embora. Quem não quiser que não aguenta, pede pra sair. Agora, se você quer ouvir a verdade, se você quer verdadeiramente ouvir a verdade daquilo que você está se escondendo atrás das tuas máscaras e culpando o outro, apontando o dedo para o outro, achando lindo, bonito. Bonito, eu ofendo o outro. Cara, ofender o outro é apontar o defeito que existe em você. Ofender. Porque qual é a atriz da pobreza? Por que eu sei que a Luzia é uma pobre coitada? De novo, vou falar o nome dela sim, porque se ela escreveu, porque ela queria ouvir. Ela pediu para ouvir. Por que ela é uma pobre coitada? Que eu tenho certeza que não tem dinheiro para comprar um livro. Duvido que eu esteja errada. Pela consciência que ela tem. Porque ao julgar o outro, ao condenar o outro e ao se vitimizar, ao comparar o outro, na verdade, é a realidade que você está vivendo. E você poderia estar dizendo, mas Elaine, você está julgando ela? Estou. Lógico que estou. Ou não. Estou usando ela de exemplo para poder treinar vocês a serem co-criadores milionários. Para que você possa entender que aquilo que nós vemos lá fora, da minha mãe, do meu chefe, do meu colega, do meu marido, dos meus filhos, da minha cunhada, da minha sogra, existe em mim. Tem que existir em mim. Tem que existir em mim.
Porque senão eu não vejo, eu não identifico, eu não julgo, eu não enxergo. Gente, eu vejo defeito nos outros? Eu vejo. E quando eu vejo, eu tenho vergonha alheia de comentar. Hoje eu queria comentar algo. E na hora que eu fui comentar, eu falei, mas eu não vou julgar. Eu vou olhar para dentro de mim e buscar aonde está em mim. E esse é a minha consciência como mestra. E é isso que eu estou aqui te ensinando. Eu vejo defeito lá fora? Vejo. E quando eu vejo, a única certeza que eu tenho é que eu só consegui olhar o que eu tenho que curar em mim. Puta que pariu, que demais! Porque eu sou humana igual a você. Eu sou humana igual a você. O golpista tá querendo me sacanear? Não. Ele nem sabe quem eu sou. E eu vou orar por ele antes de dormir. Eu vou limpar o meu campo da raiva que eu senti durante o dia dele por estar aplicando um golpe em mim. E eu vou tirar ele do meu campo, não odiando ele, mas harmonizando o campo para que ele possa não me enxergar mais. Por quê? Porque o ódio só cria mais ódio. Denegrir o outro, xingar o outro, magoar o outro, atacar o outro, seja minha mãe, minha sogra, seja meu irmão, seja quem for, meu amigo, cria a minha realidade. Cria a minha realidade, não a do outro. Não a do outro. Então, qual é a chance da Luzia não ser arrogante? Nenhuma, gente. Nenhuma! Não existe! Qual é a prova disso? É aquilo que ela enxerga lá fora. Eu só consigo enxergar a projeção do que existe em mim. Ela pode predominantemente não ser arrogante, mas em alguma parte dela, em algum nível dentro dela, ela é. Talvez internamente. Por que ela viu arrogância em mim? Talvez porque ela se feriu, porque eu falei aquilo para o outro, e ela faz isso também com as pessoas da família dela que ela considera mais fracas do que ela. Eu não vou fazer o papel de terapeuta aqui, mas eu amo esse tipo de live. Em 2, 3 indicadores, eu já consigo dar um laudo sobre o Pedro falando de Paulo, a Luzia falando de Elaine, o Diego falando de Elaine. Por quê? Porque a nossa projeção sobre o mundo é sobre nós. Maldita a hora que a Luzia apareceu. Bendita a hora, gente. Deus nos apresenta os atores que essa egrégora precisa. Eu entendo que se você tem coragem de escrever, você tem que ter coragem de ouvir. E Deus usa esses atores para nos curar o tempo todo. Agora, eu vou pedir para que levante a mão e diga: a Luzia, a nossa atriz perfeita na live de hoje, curou alguém? Alguém fez um grande download? Alguém fez um grande bingo de pensei, caramba, Deus, obrigada pela Luzia. Eu vou chamar esse bingo de Luzia. Eu vou chamar esse bingo de Diego. Porque eu entendi porque eu entrei na live. A cura que eu precisava. Diego e Luzia, o casal perfeito. Não existe acaso. Existe deucidência numa egrégora formada por mais de 2.000 pessoas que estão aqui nessa live nesse momento. São atores nos curando. Vai saber se eles existiram de verdade ou se foi um comentário que surgiu ali? Olha que lindo. Bingo, né? Bingo. A todo momento são as nossas curas. Não existe nenhum comentário fora de contexto. Não existe nenhuma intervenção fora de contexto. Não existe eu ver aquele comentário no meio de milhares de comentários. Aquele comentário está dentro da egrégora que precisa ser curada. Para quem era o caso da Luzia? Para quem precisava ouvir a explicação sobre Diego? Para quem precisava ouvir a explicação sobre a Luzia? Quem está condenando ou culpando algo lá fora, vendo o defeito lá fora, entender, cara, que vergonha, o defeito está em mim. O defeito está em mim. Então eu vou curar em mim, mesmo que eu não concorde. Se eu enxerguei, a Elaine falou que está em mim. Gente, quanto mais você limpar em você o que você está vendo de defeito lá fora, nos outros, mais perfeito você se torna. Você entendeu isso? Mais perfeito você se torna. Quanto mais você limpar, caramba, eu tô vendo arrogância na Elaine, eu vou ter que limpar isso em mim, porque a Elaine é só a Elaine. A Elaine é só a Elaine. E se eu sentir isso dela, é em mim que está. É em mim. É em mim. E eu preciso começar a ver coisas boas nela, ou então eu não volto mais aqui. E quando eu ver as coisas boas nela, significa que essas coisas boas estão em mim, porque eu curei as coisas ruins. Eu curei a projeção que eu tinha. A projeção não era sobre a Elaine.
As pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. A projeção não é sobre a tua mãe. A projeção não é sobre a tua sogra. A projeção não é sobre o teu marido. É sobre a parte que você tem que curar para liberar ele dos defeitos que você vê nele o tempo todo. Quer ver? Vou te provar. Ah, mas a Elaine me irrita. Você se irrita com a Elaine. A Elaine é a Elaine. Ah, mas a minha mãe me incomoda. Você se incomoda com a tua mãe. O que a tua mãe tem a ver com isso? Ah, mas meu marido me tira do sério. Você sai do sério com o teu marido. O que ele tem a ver com isso? Sempre volta para você a cura. E os teus atores ao teu redor. Os teus atores ao teu redor. Entenderam? E aí, dentro desses atores ao teu redor, a todo momento eu vou me curar. Eu vou me curar de algo que está em mim, que é predominante em mim, mas que eu não consigo enxergar. As pessoas até tentam me avisar, mas eu não concordo. Eu continuo lutando e me defendendo. Eu não tenho que me defender de nada. Eu preciso cara, o que eu preciso curar? O que me dói? Me dói aquilo que me dói, eu vou ter que curar. E isso, então, é exatamente a explicação do inconsciente. Eu tenho que mudar quem eu sou, a minha energia tem que mudar primeiro. Mas como que eu descubro que eu tenho que mudar? Como que eu descubro? Aquilo que eu vejo no outro. O que eu vejo de estragado lá fora? O que eu vejo de errado lá fora? Não existe nada de errado lá fora. Existe a minha consciência vibrando em frequência baixa. E quanto mais eu melhoro, quanto mais eu limpo, mais perfeito o mundo lá fora se encontra. Quanto pior está lá fora, não é lá fora que está pior. É do lado de dentro que está tudo bagunçado. Então eu tenho que arrumar o lado de dentro, tá bom? Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!